Olá, seja bem-vindo ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Debbie, a mãe da Iesa, e aqui nós falamos como praticar uma educação com muito amor, sem travas, que constrói adultos felizes e de sucesso. Seja bem-vinda, filha. Olá, vamos para mais um episódio. Sim, vamos sim. E mais um episódio delicado, viu? Mas de extrema importância. Essa semana, a mãe das crianças, a mãe dos meus sobrinhos, a minha cunhada, ela perdeu o pai. O pai dela faleceu. E eles não moram no mesmo estado, ela está em São Paulo e ele está no Paraná. E há menos de um ano, ela perdeu a mãe dela. Exatamente há 11 meses atrás, ela perdeu a mãe dela. Então foram duas perdas muito recentes. Na verdade, ela nem se recuperou ainda da perda da mãe. A mãe era mais próxima dela, morava no mesmo estado, se viam com uma certa frequência. E agora perdeu o pai. E aí, diante desse cenário de perdas de família, de desamparo e tudo mais, ela tem as três crianças, 4 anos, 2 anos e 10 meses, 11 meses, né? E ela está totalmente sem paciência para lidar com as crianças. É certo que num momento como esse você precisa muito contar com a sua rede de apoio, e daí eu estava bem presente e acolhi bastante as crianças nesse momento. Mas eu percebi dela uma necessidade de se sentir amada e, ao mesmo tempo, paciência zero para isso. Como que eu senti isso dela? É, ela trabalha para ela mesma, né? Ela tem uma empresa, ela trabalha para si mesma. Então, ela queria estar perto das crianças. Ela pegou o computador dela, foi para o meio da sala, sentou com o computador no colo, porque ela está com uma necessidade de trabalhar muito grande, porque senão ela passa o tempo inteiro chorando. E ela foi trabalhar ali em volta das crianças. É óbvio que criança, criança, e não estavam deixando ela trabalhar, correndo, gritando e mexendo no computador dela, principalmente o pequenininho de 10 meses, não pode ver um celular, não pode ver um computador que ele quer ir em cima, ele quer mexer. E ela começou a ficar extremamente irritada e sem paciência, ameaçar e gritar com as crianças. E aí eu fui e tirei as crianças de perto dela. A gente mudou de cômodo. Daqui a pouco ela veio de novo. Eu sei que a gente fez esse processo umas 3 vezes. E ela vinha atrás. Aí eu perguntei para ela, falei assim, mas você precisa trabalhar? Por que você não vai trabalhar? Aí ela falou assim, porque eu quero estar perto das crianças também. Nunca foi tão importante para mim estar próximo deles como nesses dias em que eu estou sentindo falta dos meus pais e eu ainda não me recuperei da minha mãe. Aí ela desatou a chorar. Aí eu falei assim, mas então por que você não fica com eles? E você fica trabalhando e eles terminam te atrapalhando? Ela falou assim, porque eu fico lembrando da minha mãe, eu lembro do meu pai, eu lembro do que aconteceu, eu preciso distrair a minha mente. E aí, diante disso, eu olhei para a situação e falei, caramba, meu, como que ela precisa desenvolver a paciência dela, ela precisa exercitar o músculo da paciência, estar com ele mais resistente, para conseguir lidar com as crianças e lidar com a própria situação. Eu sei que a situação dela é uma situação extremamente pontual e fora do contexto da maioria das mães, provavelmente, mas saber lidar com as crianças em situações difíceis é uma realidade. Você tem a comida para fazer, a casa para limpar, uma visita que chega, o cachorro que late, a chuva que está pegando a roupa do varal e as crianças estão ali tocando o terror. Como que você administra isso de forma de não ir lá e bater nessas crianças? Porque se você grita e bate, resolve instantaneamente. E ao mesmo tempo passa aquela sensação de que, caramba, eu não estou fazendo o correto. Qual que seria, e eu sei que não existe fórmula mágica para nada na vida, entendeu? Mas por onde começar? Quem está no meio desse turbilhão, quem está ouvindo a gente agora, que está no meio de um turbilhão parecido, o que a pessoa pode fazer para começar? Para cortar isso, para perder esse tsunami de emoções. A pessoa precisa começar decidindo se ela quer estar mais perto dos filhos nesse momento ou menos perto dos filhos, e não importa o que ela vai decidir, tá tudo bem. Porque é muito difícil você falar, eu quero estar perto dos meus filhos, mas quando você está perto deles, você não tem paciência para lidar com as crianças. Então, se você está num momento da sua vida difícil, passando por coisas que, enfim, não são frequentes, né? Não é a sua rotina e isso está te abalando, está mexendo com as suas estruturas,
Se você não tem paciência para estar perto das crianças, não tem que estar tão perto delas. Você conta sim com a sua rede de apoio, a menos que você não tenha opção. Existem as mães que não têm opção, que não têm ajuda de ninguém, que não têm rede de apoio. Essas mães, uma vez que elas não têm opção, elas não têm opção, tem que estar perto dos filhos e ponto, tem que fazer pelas crianças e ponto. Mas a sua cunhada tem. E não, desculpa, mas não tem solução para isso. Eu quero estar perto das crianças, mas eu quero estar longe das crianças. Inclusive, isso é uma característica muito marcante de apego inseguro. Uma das características de apego inseguro é justamente esse: a pessoa quer o apego, ela quer o afeto, mas ao mesmo tempo ela evita o afeto a qualquer custo. E isso é uma característica muito, muito forte de um tipo de apego que é inseguro. E ela tá se colocando numa posição muito difícil, da qual não tem solução. Ou você quer estar perto das crianças e aceita que crianças são assim, elas fazem barulho, elas pulam, elas cantam, elas gritam, elas correm, é assim, e esse é o normal de uma criança. Uma criança se comportar desse jeito significa que ela está normal e saudável. O que é problemático é a criança que não faz nada disso, que ela fica sentada do seu lado como se ela fosse um ser inanimado, como se ela fosse uma boneca. Aí não é problemático, inclusive leve ao médico, se for o caso. Mas os filhos dela são crianças completamente saudáveis, que estão brincando, vivendo, existindo enquanto crianças, e que se ela decide que quer ficar perto deles, que ela precisa nesse momento ficar perto deles, ela precisa aceitar quem eles são, porque ela não pode colocar as expectativas dela acima de quem os filhos dela são. Eu quero ficar perto deles, mas eu quero que eles fiquem calados, em silêncio. Não, não é normal. Crianças não são assim. E desejar isso é, no fim das contas, desejar que as crianças não estejam saudáveis, não ajam como crianças normais. Então começa daí, ou você quer ou você não quer. Os dois juntos não dá. Então, se ela quer, tudo bem, mas ela tem que aceitar quem as crianças são. E se ela não quer, tudo bem também, porque ela está num momento frágil, ela precisa de ajuda. E não é não quero estar com os meus filhos, é nesse momento eu não tenho para oferecer para eles a qualidade emocional que eles precisam e que eu deveria fazer enquanto adulta. E tudo bem, você está passando por um momento frágil e ela tendo rede de apoio, podendo contar com essa rede de apoio, tá tudo certo. Tá tudo bem mesmo, não é uma questão de julgamento, mas essa obrigação é sua. Não, se você precisa dessa pausa, se você precisa desse momento e tem condições de viver isso, viva. E tá tudo bem. Mas não é essa a questão. Ela quer e não quer. E assim, desculpa, mas não dá. Ou você fica do lado das crianças e aceita que crianças são crianças, ou você realmente vai trabalhar em outro lugar e aceita que você não tá com paciência para estar do lado das crianças. Começa daí. E isso é uma super característica de apego inseguro e de falta de clareza no que ela sente, porque ela quer, mas não quer. Então, vamos decidir, vamos pensar com carinho no que você quer, não importa o que você vai decidir, vai estar tudo bem, mas decida, escolha. E começa daí. Uma vez que você escolhe que você quer estar perto das crianças, você já tem que munir de ferramentas para saber que estar perto de crianças pequenas, por escolha, no momento em que você está fragilizado, significa que nem todas as coisas vão sair do jeito que você planeje, que as crianças não vão de fato te consolar. Dificilmente o seu filho vai sentar do seu lado e falar: Poxa, mãe, eu sinto muito, isso não era para ter acontecido. Talvez uma criança mais velha, com um pouco mais de noção da realidade, faça. Mas os filhos dela, o mais velho tem 4 anos. Eles sequer entendem o que está acontecendo. Então, eles não vão servir para ela o consolo do qual ela pode estar esperando. Eles não vão sentar do lado dela e acariciar a cabeça dela e falar: Eu sinto muito, meus pêsames. A criança não entende, não entende. A relação dela, até com o conceito de morte, é abstrato ainda aos 4 anos, que é a idade do mais velho. Imagine os outros dois. Então começa daí. Tudo bem você querer estar perto deles porque são sua fonte de afeto, mas não dá para esperar certos comportamentos de uma criança pequena. O ideal seria não esperar de idade nenhuma, mas da criança pequena menos ainda. Então tem esse ponto. Mas se você não tem opção, se você tem que lidar com a criança porque você não tem uma rede de apoio, ou eu não sei a realidade de todo mundo, mas de qualquer forma, se a pessoa precisa passar por isso, né? Se ela está num momento difícil e ainda assim ela não tem a opção de escolher é, contar com uma rede de apoio, contar com a ajuda de outra pessoa, o que ela tem que fazer nesse momento para ela conseguir administrar todas essas situações, administrar tudo da melhor forma, é primeiro sentar e conversar com as crianças
sobre o que está acontecendo. Porque se a criança não está avisada do que está acontecendo, fica muito mais difícil de você exigir algum tipo de colaboração dela. Então, se você está num momento sensível e você não tem outra opção e você precisa cuidar daquela criança, avisa. Ela não vai entender com a mesma clareza que um adulto, mas ela vai entender do jeito dela. E ela vai tentar colaborar do jeito dela, porque as crianças querem colaborar, elas não são maldosas, não são seres que querem ver você sofrer. Não é isso. Então, se você não tá num dia muito bom, se você não tá muito bem, sempre avisa a criança, fala, olha, hoje a mamãe tá chateada, desculpa, eu não tô muito legal, eu não tô me sentindo muito bem, nós vamos fazer as coisas, mas a mamãe não tá muito legal, tá? Então você me ajuda? Você colabora com a mamãe hoje? Você consegue me ajudar? Traz a criança para você, sabe? Mostra para ela que você também tem sentimentos, o que é maravilhoso, porque ela aprende com você a lidar com os momentos dela em que ela não tá muito bem. Então, se você fala para a criança, a mamãe não tá muito bem, desculpa, eu preciso da sua ajuda, você dá para a criança a oportunidade de entender o que está acontecendo, do jeito que ela tem maturidade para isso, e de lidar com a situação da melhor forma. E quando eu estou falando isso sobre conversar com a criança, não é para jogar a responsabilidade nas costas dela. Olha, hoje eu não estou bem, é você quem tem que dar conta. Não é obrigação da criança de dar conta. Então você não pode ter essa conversa no sentido de cobrança e de jogar na criança uma responsabilidade que ela não tem. Não é isso. Você conversa com a criança para avisar que as coisas não estão legais e para, na medida do possível, pedir a colaboração dela muito mais no quesito sentimental do que de responsabilidade. Você não pede colaboração no sentido, olha, já que eu não tô bem, você lava a louça, arruma a casa e cuida do seu irmão, tá? Não é assim, não é jogar a responsabilidade na criança, mas é avisar. Sabe por quê? Porque eles são sensíveis e eles percebem. Eles vão perceber se você avisar ou se você não vai avisar. Se você tem um jeito de lidar com a criança e de repente você não tá muito bem e você tá mais sem paciência, você está mais irritado ou você está mais triste, mais fechado, e esse não é o seu normal, a criança vai perceber. Ela não vai saber verbalizar isso para você, mas ela vai perceber, eles são sensíveis para isso. E a criança, ela vem de uma estrutura, de um mundo no universo dela que é extremamente egoísta. E esse egoísmo é normal na infância, principalmente na primeira infância. E aonde eu quero chegar com isso é que, justamente porque ela vem de um universo que é egoísta, no momento em que ela percebe que você não está muito bem, para a criança não existe outra hipótese a não ser ter sido algo que ela fez. A criança tem muita dificuldade de entender que você não está muito bem e que aquilo não tem nada a ver com ela. A princípio, se você não explica de fato o que está acontecendo, se você não deixa bem claro que o seu problema não é com a criança, ela vai achar que é com ela. Ela vai achar que ela está sendo insuficiente, que ela fez algo de errado, que ela está te chateando, porque eles vêm de uma natureza que é egoísta. Então eles vão olhar e falar: puxa, minha mãe tá brava comigo. Pode não ser, mas eles vão achar que é. Então, justamente porque eles percebem, você deve essa, abre aspas, satisfação, fecha aspas, para que a criança não interprete nada errado. Então, se a criança, se você tá triste e você não tem a outra opção a não ser passar o dia inteiro com a criança, avisa. A mamãe tá chateada, aconteceram algumas coisas que a mamãe não gostou, eu estou um pouco triste. Você não precisa entrar em detalhes. Tô triste porque não tem dinheiro, tô triste porque briguei com seu pai, tô triste porque mandei funcionário embora. E esses detalhes não cabem para a criança, mas é importante que ela saiba que aquilo não tem a ver com ela, porque senão ela vai achar que tem. E ela começa a se culpar por isso. Eu tô deixando a minha mãe triste, eu tô deixando meu papai triste. E isso não é saudável nem para você e nem para ela. Então fala, seja sincera, mamãe tá triste. E não precisa entrar em detalhes do motivo da sua tristeza. Se a criança perguntar por quê, você pode, de maneiras muito práticas, em poucas palavras, sem aprofundar, dizer o motivo. Ah, filho, tô triste por problemas de trabalho. Tô triste porque eu e o papai a gente teve um desentendimento. Ah, filha, a mamãe tá triste por coisas de adulto. Filho, a mamãe tá triste porque o vovô tá dodói. Então você pode, em maneiras mais gerais, explicar para a criança superficialmente por que você tá triste, sem entrar em detalhes. Por que sem entrar em detalhes? Porque a criança não tem maturidade para processar o que você está falando. E se você fizer o seu filho também de terapeuta, no sentido de falar tudo o que você sente para ele, você pode sobrecarregar a criança com entendimentos e responsabilidades
dos quais ela não está pronta para viver. Então também não é para pegar a criança e falar, ai, vem aqui que eu vou te contar tudo. Isso você faz com um terapeuta, com uma amiga, com um irmão, não sei, mas com teu filho não. Então você é bem sucinto na explicação que você vai dar para a criança e você só responde o porquê que você está triste se a criança perguntar. A princípio, se ela ficar feliz e contente somente de saber o que está acontecendo, beleza, você não precisa continuar nada. Mas é importante que você avise. E fala, não estou muito bem hoje, estou chateado, não estou muito bem hoje, mamãe está um pouco cansada, não estou muito bem hoje, mamãe está triste. E que isso não vire uma rotina também, porque se você falar todos os dias para o seu filho que você está cansado, ele vai banalizar esse sentimento, ele vai parar de dar importância. Ah, você está cansada todo dia, então que diferença faz? Entende? Então você também não pode todos os dias jogar em cima do seu filho a responsabilidade ou o entendimento sobre o que você está sentindo, porque senão você começa a banalizar sentimentos. Use isso dos quais você realmente não esteja bem. Cansaço do dia a dia. A criança não entende de fato que a gente analisar o sentimento. Ah, mas você tá cansada todo dia? Então hoje é só um dia normal. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então começa daí. Primeiro decidir se você tem a opção, se você tem a opção ou não de estar mais perto ou um pouco mais longe. E não é longe, eu vou mudar de casa e cuidar aqui dos meus filhos. É longe no sentido de eu tô precisando de um tempo para mim, me ajuda. Se você tem essa rede de apoio, conte com ela. Decida o que você quer, assuma a responsabilidade do que você quer. Ah, não, eu quero estar mais perto dos meus filhos. Ok, criança é criança. Eles vão gritar, brincar, pular, e eles serão as pessoas mais felizes do universo diante da sua tristeza, porque eles de fato estão felizes, a menos que eles também estejam tristes. E se as crianças também estiverem tristes, elas também precisam de amparo, elas também precisam de acolhimento. Se a criança está vendo que tem um problema e ela está sofrendo com a perda desse parente, não é o caso aí da sua história, mas poderia muito bem ser. A criança poderia estar sofrendo também com a perda do parente. E aí você vai precisar consolar a criança também, porque ela também não vai estar bem. Então, existem múltiplas realidades e a gente tem que se adaptar a cada uma delas. Mas na sua história, os seus sobrinhos estão super bem, eles não estão sentindo. Se bobear, eles nem sabem o que aconteceu. Então, Acho que eles não foram nem informados do que aconteceu. Eles não conheceram esse avô, porque o avô está no Paraná e ele já era doente, né? Ele tem 90 anos e ele já estava com a saúde bem debilitada. Então, eles não chegaram a se conhecer, as crianças não conhecem ele. E as crianças realmente não estavam nem aí, Sim. solidariedade zero para o que a mãe estava acontecendo. A mãe estava chorando, eles paravam, olhavam para a mãe assim, chorando, assim, daqui a pouco um cutucava o outro, saia correndo, gritando um atrás do outro, sabe? Eles viam que ela estava triste, que ela estava chorando, mas eles não estavam sendo solidários com ela, eles estavam mais interessados com a minha presença, com as atividades, com as coisas que eu faço com eles em si, né, do que necessariamente com ela. E eu senti que isso gera um movimento, porque é um conflito emocional, né? Você está extremamente triste ali e de repente tem muita alegria em volta de você. Existia esse conflito, que nem você colocou aí, Sim. que realmente era algo que ela deveria ter avaliado antes, se ela realmente queria ou não. Entendo o sofrimento dela, sou totalmente solidária com isso e não queria nem me aprofundar nessa questão. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu vi aquela realidade, eu pensei, eu falei assim, nossa, quantas mães estão passando por situação assim de extremo conflitos emocionais, eu não estou falando, não tenha, que possa ser que esteja relacionado com o falecimento de um ente querido, ou pode ser que não esteja relacionado com o ente querido, mas aquelas obrigações que a gente bota para nós mesmos. Então você define que naquele dia você vai trabalhar, você vai arrumar, você vai limpar, você vai estudar, você vai fazer isso, você define a sua lista de tarefa, e aí você não consegue cumprir sua lista de tarefa por N coisas que possam vir a acontecer. lidar com esta frustração e ter que lidar com a criança ao mesmo tempo. Isso requer um exercício de paciência que eu tenho certeza que não é todo mundo que consegue, entendeu? Porque vendo acontecer, estando com eles ali, coisa simples, você termina de fazer o almoço, você precisa limpar a cozinha, lavar os pratos. E as crianças tocando terror em volta de você, e você sem conseguir, você pensa, eu vou botar todo mundo para dormir. Aí você fala, mas se eu fizer isso, eu posso comprometer o sono deles da noite, não seria bem o ideal. E agora, como é que eu administro tudo isso?
E a mãe, que está no dia a dia dela, ela vive isso o tempo inteiro. E aí, principalmente as mães que estão em casa, porque trabalho de casa é um dos piores trabalhos que existem no mundo, não acaba nunca. E ele não escala, ele não tem escala, ele não tem, você não tem tapinha nas costas, você não tem premiação, você não tem salário. E é sempre ali constante e diário. E tem a criança junto. Eu lembro de uma seguidora sua que colocou que o que ela faz com os filhos, porque ela queria limpar o lustre e as crianças não deixavam ela limpar o lustre. Eu lembro de ter lido um relato desse. E quando eu li, me chamou a atenção, mas por que ela precisa limpar o lustre? Assim, não que não precisa ser limpo o lustre, mas por que aquilo era tão importante para ela ao ponto dela entrar em conflito com a presença das crianças? E quando eu vi a sua tia lá, né, convivendo isso com as crianças ali, tudo bem que a motivação dela foi outra. Eu me deparei com isso de novo, pensando nisso. Eu falei, nossa, como que você administra essas frustrações internas? Que nem teve um momento que eu precisava lavar louça, e eles estavam ali em volta de mim, 200, ligado no 220, os três. E tem problema de lavar louça com eles próximos? Não, mas como eles estavam muito agitados, aliás, a agitação essa que foi o que eu tinha causado, por uma brincadeira que a gente havia feito, eu falei assim, não dá para eu dar as costas e deixar um vai matar o outro aqui. Porque o pequenininho tem 10 meses, 11 meses, está aprendendo a andar, então ele fica em pé em tudo, ele se apoia no maior e fica em pé, aí o maior corre, e aí o que acontece? A criança cai. Então não dava para eu virar de costas, eu dar as costas para aquela situação, entendeu? Eu precisava estar mais presente ali. E e como com uma mãe, no dia a dia dela, ok, respira é o primeiro passo, porque se você não botar oxigênio em você, você não consegue socorrer os demais que estão em volta. Eu sei que isso é o primeiro passo. Mas e qual é o segundo passo? Você olhar para aquela situação e falar, eu não quero bater, eu não quero gritar com eles. O que que eu faço aqui neste momento para conseguir ter o equilíbrio de novo e ter minha sanidade mental para que eu consiga tomar uma decisão? E eu consiga fazer a janta, eu consiga limpar a cozinha, eu consiga estender a roupa, e eu consiga cuidar do cachorro, eu consiga lavar o quintal, e eu consiga fazer tudo. Sim, você respirar, você conseguir colocar o oxigênio em você é o primeiro passo, é o que eles indicam no avião, né? As comissárias de bordo ensinam no avião que em caso de problemas as máscaras de oxigênio vão cair e você põe primeiro em você para depois conseguir ajudar os outros. Tem isso sim, então o oxigênio vai realmente primeiro em você. E num caso desse, você tem que começar depois do oxigênio, né? Depois de respirar e falar, calma, vamos dar um jeito nisso aqui na medida do que for possível. Você faz uma lista, ainda que seja só mental, mas você faz uma lista de prioridades. O que, que é a minha prioridade? O que, que eu realmente tenho que fazer? Você realmente tem que fazer a janta, porque senão as pessoas vão ficar com fome. Mas a louça não pode esperar? Não dá para deixar a louça ali na pia um dia, uma noite, não dá para lavar amanhã de manhã, não dá para pedir para outra pessoa lavar, para o seu marido lavar quando ele chegar, enfim. Você faz uma lista de prioridade. O cachorro precisa de ração, mas eu preciso lavar o quintal, não posso esperar até amanhã. E aí você coloca o que é realmente urgente, você separa o que é urgente do que é importante. Lavar a louça é importante, lavar o quintal é importante, mas é urgente, porque a janta se não tem comida, vocês ficam com fome. Mas o resto é realmente urgente? Então você faz uma lista de prioridade. Pode fazer no papel de fato, mas pode fazer só mental. Não, deixa eu priorizar o que é realmente importante, porque se você não está bem, se você não está 100%, gaste a sua energia com aquilo que é essencial. E o restante você vai administrando na medida do possível. Porque você não vai dar conta de tudo, você não é um super-herói, não vai sair tudo perfeito. Ah, mas eu não quero a louça na pia. Ninguém quer, mas às vezes a gente precisa. Às vezes você precisa priorizar a sua sanidade mental do que a louça lavada. E a sua sanidade mental é mais importante do que a louça lavada. Porque a louça lavada é muito mais fácil de você recuperar, né? Fazer a louça passar do estágio sujo para o limpo, do que a sua sanidade mental. Então, priorize. Tenha uma lista ainda que mental das suas prioridades, o que você realmente precisa fazer na ordem que você realmente precisa fazer. Se você fizer isso, você vai ver que metade da sua carga já vai diminuir. Porque você vai tirar da cabeça que tem que tirar pó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tudo isso, mas agora. Agora, qual é a coisa que eu realmente preciso fazer agora? E o resto depois a gente encaixa
conforme der, conforme o que for possível, sabe? Sem exigir de você uma performance de super-herói que você não é e você não precisa ser. Então, começa daí. Fez a sua lista de prioridade, achou o que é realmente mais importante e essencial nesse momento, você faz 2 perguntas para si mesmo. Eu consigo fazer isso aqui com as crianças? Sim ou não? Se for uma coisa que você consegue fazer com as crianças, aí você tem outra pergunta. Tá, mas eu quero fazer isso daqui com as crianças? Sim ou não? Lavar a louça, você pode lavar a louça com as crianças. Inclusive, você pode botar as crianças na pia do seu lado para brincarem ali com água, com os potes enquanto você lava. Ou você pode colocar uma bacia no chão, colocar meia dúzia de pote dentro e deixar com que as crianças brinquem, né? Finjam que estão lavando louça. Mas você quer? Porque isso exige uma disposição e isso exige você saber que talvez o chão mole, talvez as crianças se molhem. Então, exige uma certa disposição. Se você chega à conclusão de que não, que você não está disposta para aquilo, aí você vai precisar achar outra coisa para as crianças fazerem. Porque crianças são crianças e precisam de entretenimento. Então, se está na hora de dormir, você põe para dormir, que é uma possibilidade. Ou se não está na hora de dormir ainda e sem chance nenhuma daquelas crianças dormirem, alguma coisa elas vão precisar fazer para ficar entretidas. Então, você vai oferecer um papel e 2 potinhos de tinta, guache, que depois limpa com facilidade, você vai fazer uma massinha de farinha e água, você vai colocar as crianças no banho. Eu sou muito a favor do banho, porque água cansa, e as crianças brincam, brincam, brincam e cansa. Você põe uma bacia dentro do seu box, enche de água e deixa lá brincando. O fato de estar dentro do box, a bagunça fica contida, porque só vai molhar lá dentro. Você joga lá uns brinquedos de plástico, que pode molhar e deixa lá até eles cansarem. Só que você tem que ficar monitorando. Só que monitorar as crianças brincando dessa forma é 1000 vezes menos cansativo do que a criança correndo pela casa, bagunçando a casa toda. Então você escolhe as guerras que você quer lutar. Não, eu preciso lavar louça e vou fazer isso com eles. Ok, talvez molhe o chão, talvez molhe as crianças. Essa tarefa tende a demorar mais do que demoraria se você estivesse fazendo sozinho. Mas se você está ok dispondo dessa energia, vai. Se você não está ok, aí você vai precisar direcionar a energia das crianças para outra coisa que você esteja disposta a enfrentar. Alguma coisa que você esteja realmente disposta a pagar o preço daquilo. E é nesses momentos que a televisão, que as telas de modo geral, podem ser suas aliadas. Eu, enquanto educadora e uma pessoa que entende sobre desenvolvimento infantil, se você for perguntar para qualquer pediatra, para qualquer pedagoga, qualquer psicóloga, as telas não são muito indicadas, porque, enfim, trazem uma série de coisas aí que não são muito bacanas. Porém, eu não condeno o uso, não acho que não pode assistir televisão nunca, não pode assistir um desenho nunca. Eu acho que existem muitos momentos que a tela é uma grande ajuda. E no momento desse, que você está super mal, que você está super sobrecarregada, num dia assim que as coisas não estão fluindo, no caso dela, que está em processo de luto, inclusive, esse é o momento de virar para Dona Galinha Pintadinha e falar: me ajuda aqui. E tudo bem, se isso não for a sua rotina, se isso não for constante, tudo bem, porque se as telas viram a babá do seu filho de segunda a sexta-feira, aí você vai arrumar um outro problema, e não é disso que eu estou falando. Não é para usar sem moderação, ao contrário, é para escolher momentos no qual você vai recorrer às suas táticas. Sejam elas quais forem, pode ser a tela, pode ser uma brincadeira que a criança gosta muito e que você não deixa ela brincar sempre, tipo tinta. Pode ser que a criança goste muito e você não deixa ela brincar sempre. Nesse momento é a hora que você fala: tá, mas eu acho que vai compensar, sabe? Eu acho que vai sujar, mas eu passo um pano e os 30 minutos de silêncio e calmaria que eu vou ter compensam. Então você começa a colocar na balança assim o que você quer e começa a pensar em atividades que você pode colocar a criança para fazer. Tem outra opção também, que é um pouco menos acessível, mas de repente é uma opção válida para algumas pessoas, que é sair com a criança de casa, levar a criança para brincar ao ar livre. Não é sair para ir para o shopping, que é ambiente fechado, é ao ar livre. Ela poder correr num parque, ela também gasta uma energia, convive com outras crianças que estarão lá. É óbvio que agora, nesse período de pandemia, isso é muito mais delicado, mas a gente não vai viver na pandemia para sempre, então essa é uma ferramenta interessante que você tem que saber da existência dela para usar quando for possível.
Mas uma opção é sair com a criança de casa, porque ela vai ter contato com a natureza, principalmente se for ao ar livre, vai ter contato com outras crianças e ela tende a cansar. Qualquer atividade que canse o seu filho vai ser bom para gastar a energia dele para fazer ele dormir depois. E de uma forma que não exija muita bateria da sua parte, muita disposição da sua parte. Então, você leva num parque que, sei lá, tem areia, e a criança fica 2 horas brincando na areia, são 2 horas de sossego. Você vai ter que administrar uma coisa ou outra, vai, porque criança é criança. Mas é muito menos bagunça, porque não está na tua casa. É muito menos choro, porque a criança está entretida. Então, você escolhe realmente as guerras que você quer lutar. Olha para essa situação e fala, tá, o que eu posso fazer agora para amenizar os danos disso daqui? E faz conforme for acessível para a sua realidade. Então, arrumar alguma coisa para a criança fazer, basicamente, para que ela te dê um pouco de sossego mesmo. É bom que canse e depois dorme. E aí sim você consegue fazer outras coisas que sejam muito importantes, mas não necessariamente urgentes. Ah, eu preciso fazer a janta. Ok, hoje é o dia de você fazer, sei lá, macarrão, porque é rápido, é fácil. Hoje é o dia de você fazer um sanduíche com, sei lá, um patê de atum. Não vai tentar fazer algo super elaborado, um prato com 5 coisas diferentes. Não faz isso com você mesmo, sabe? As crianças precisam comer, mas hoje é o dia que você não precisa servir 5 legumes diferentes para os seus filhos. Se você faz isso na maior parte do tempo, se eles comem bem na maior parte do tempo, eles podem comer um macarrão a óleo e óleo em algum dia, porque as coisas não estão muito certas. E o tempo que você leva para fazer um macarrão a óleo e óleo, eu tô dando um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro prato fácil de fazer. Eu tô tentando pensar em alguma coisa rápida. É, não vai matar, não vai prejudicar a criança. Hoje é o dia que a criança vai comer macarrão na manteiga e vai assistir desenho. E tá bom. Esses dias existem. E acontece, simplesmente acontece. Você para também de se cobrar. Eu tenho que fazer janta, isso, aquilo outro. Faz algo prático. Faz algo mais simples, serve para as crianças um omelete, tá tudo certo, ovo é super saudável, vão todo mundo sobreviver. Amanhã você faz aí alguma coisa mais bem elaborada e vida que segue. Então você escolhe as guerras que você quer lutar dentro desse aspecto, tá? De colocar alguma atividade para a criança fazer e facilitar a sua própria vida. Prioriza aí o que é realmente importante e o que não é vai ficar, paciência, amanhã você lava a louça, paciência, paciência. E assim você vai se dando o tempo que você precisa e para você recarregar sua energia. O fazer isso é para que você possa recarregar a sua energia. Joga lá um colchão na sua sala e fala para a criança, hoje a gente vai fazer sessão cinema. Faz um balde de pipoca e deixa as crianças lá entretidas com o filme, comendo pipoca, senta para assistir junto, porque é um tempo de calmaria que vocês vão ter e as crianças vão ficar entretidas. Então é isso. Eu não estou dizendo para fazer isso todo dia. Vamos repetir, porque eu não quero ser mal interpretada. Educadora disse para alimentar um filho com a base de macarrão na manteiga. Não foi isso que eu falei. E é bom repetir para que eu não seja mal interpretada. Eu estou dizendo que em alguns momentos acontece, que em alguns dias essa é a realidade. E tá tudo bem. E tá tudo certo mesmo. Alguns dias faz parte. E é isso, assim, é você se dar o luxo de poder recarregar suas energias, sabe? E priorizar algumas coisas, não priorizar outras, facilitar alguns lados dentro do que for possível para você, se você não tem uma rede de apoio para contar, né? Se você tem uma rede de apoio, liga para sua rede de apoio e fala, fulano, vem para cá me ajudar, pelo amor de Deus. E ainda passa em algum lugar e traz comida. Passa na padaria e compra um frango, que eu só faço um arroz, não sei. Então, você pede ajuda para a sua rede de apoio para que eles consigam te servir de suporte. Se você não tem, você vai trabalhar com as ferramentas que são acessíveis para você. É muito difícil administrar crianças, porque elas exigem bastante da gente, e ainda administrar os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios problemas. Eu reconheço isso. Mas não tem como a gente guardar a criança num pote, congelar no freezer e descongelar na segunda-feira. Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem e ter essa inteligência mesmo de ponderar sobre o que realmente é importante, sobre o que realmente é essencial, sobre o que realmente não dá para abrir mão naquele momento e não querer abraçar o mundo. Desiste de abraçar o mundo. E eu não falo isso no sentido de você é incompetente, não vai dar conta, é no sentido de não tem a menor necessidade e não vai te fazer bem. Não nesse momento. Então desiste, abre mão realmente daquilo que não é essencial agora. E depois se recupera. E tá tudo certo.
E você falou um negócio de alimentação aí, me lembrou de uma situação também que a gente viveu aí tudo junto. Quando eu cheguei na casa lá das crianças, eles vieram me contar que eles tinham achado um chocolate no carro do pai. Na verdade, o pai guardou, né? Ele deixou lá estrategicamente para eles descobrirem o chocolate. Era um chocolate grandão, assim, tinha o tamanho da palma da mão do pequeno, do meio, assim, sabe? Do tamanho da palma da mão, era um chocolate redondo que estava embalado que nem uma moeda de R$ 1. Mas era grande, não era do tamanho de uma moeda de R$ 1, era maior, parecia uma bolacha, sabe essas bolachas de água e sal redonda? Tinha mais ou menos o tamanho de uma bolacha de água e sal redonda, um pouco menor. E estava embalado como se fosse uma moeda de R$ 1, assim. E aí ele veio todo contente, as crianças eram todas contentes, né? Você tia bebe, olha o que meu pai tá. Eu achei no carro do meu pai, não sei o quê. Eu falei, nossa, que moeda bonita. Não é uma moeda, é um chocolate. Aí eles vieram me contar, todos felizes que era um chocolate. Aí só tinha uma. Aí eu falei assim: esse é meu? Só tem esse? Então esse aqui é meu, vocês guardaram para mim. Aí eles eram contar que não, que tinha 3, cada um comeu um e guardaram aquele pro dia seguinte. Então estava guardado para eles comerem no dia seguinte. E aí eles queriam saber como é que eles iam comer, porque só tinha um, e aí é meu, é meu, é meu. Eu falei, não, a gente divide. Depois do almoço, a tia divide para vocês. Aí eles ficaram, não, porque é meu, porque é meu, porque é meu. Eu falei, ó, se vocês brigarem, vai ser meu. Porque todo mundo já ganhou, menos eu. Então não pode ter briga. Senão vai ser da tia. Aí tá bom. Aí quietou o assunto. Daqui a pouco me vem o do meio, o menino deles do meio de 2 anos, com a boca cheia de chocolate, toda melequenta de chocolate. Aí o maior vira e fala: tia Bebe, ele comeu tudo, ele comeu sozinho, ele foi lá e comeu tudo. Eu olhei pra situação e falei: que droga. Porque, primeiro, as crianças não têm o olhar para aqui e falar, eu não vou comer, sabe? Não tinha que estar no alcance deles, não Sim. tinha que estar. E Sim, não, principalmente é isso que eu ia falar, não tinha que estar no alcance deles. anos, não tem ainda, nem o de 4 ainda tem um pouquinho maior, e a situação que era depois do almoço, mas o menor de 2 anos não tinha isso. E aí eu vi uma situação ali, um baita de um problema criado porque um adulto deixou o negócio no alcance deles. E o engraçado é que eu tinha tirado do alcance deles. Eu fui lá e guardei numa parte bem alta do armário. Alguém pôs na parte de baixo de novo, porque estava em cima da bancada. Eles disseram que estava em cima da bancada. E aí o menino vem todo feliz, enrolando o papel na mão, assim, fazendo uma bolinha no papel na mão, com a cara toda melequenta de chocolate, os dentes tudo preto de chocolate, rindo, tirando um sarrinho, porque ele comeu tudo sozinho, contando vantagem daquilo. A mãe dele, quando viu, ficou louca da vida, ficou louca e quis bater na criança. E aí eu entrei no meio, assim, eu falei, olha... Aí ele, mas eu quero chocolate, eu fiquei sem chocolate, eu fiquei sem chocolate. Aí eu sentei no chão, olhei para a cara dos dois e falei assim, vamos fazer um brigadeiro. Só que o maior, o Henry, né? Eu falei assim: o Henry vai me ajudar a fazer o brigadeiro, porque o Henry não comeu. Você não vai me ajudar a fazer o brigadeiro. Você vai ficar olhando, mas você vai poder comer depois, só que você não pode ajudar. Aí ele olhou para mim assim e falou: tá bom. E aí a gente foi fazer o brigadeiro, a gente almoçou, né? Na hora do almoço eu coloquei eles para me ajudar a lavar a louça. Então, enquanto eu fazia comida, eles estavam na pia lavando a louça. Eu peguei tudo que tinha de plástico na casa, joguei dentro da pia e falei assim: toma, vai lavando aqui para ti. E aí deixei eles brincando com água, estava bem quente, né? Deixei eles brincando com água. O menorzinho, eu coloquei o menorzinho na cadeirinha e dei. O menorzinho já tinha almoçado, né? A comidinha dele já estava pronta já. E dei laranja, maçã, dei umas frutas assim para ele, porque enquanto ele estava ali mexendo, sentado na cadeirinha, comendo as frutas, ele estaria quieto. E de fato ele ficou e tá do meu lado ali, eu tô olhando, né? Se joga alguma coisa no chão, eu pego, enfim. E aí ficou assim enquanto eu terminei de preparar a comida. Aí os grandes almoçaram e aí a gente foi fazer o tal do brigadeiro. Quando a gente foi fazer o tal do brigadeiro, que o pequeno viu que ele não ia ajudar, que ele queria colocar as coisas na panela, ele queria enrolar na mão dele lá. Quando ele viu que ele não ia ajudar, ele começou a chorar. E aí eu virei para ele e falei assim: olha, a gente tem um combinado e você não cumpriu o combinado, você não pode chorar. Aí ele, mas eu quero ajudar, eu quero ajudar. E o mais velho lembrava ele, mas você comeu sozinho o chocolate, agora aí eu vou fazer chocolate para nós dois comer, porque você comeu sozinho o chocolate. E ele parava, ouvia, dali a pouco ele começava de novo. Ou seja, claramente ele estava lidando com as próprias emoções dele. Ele estava tendo, ele ia e vinha, assim, sabe, naquela situação. Aí, para amenizar, eu falei assim: olha, tem que lavar a louça depois.
Se você colaborar com a tia, você ajuda de novo a lavar a louça, porque vai estar tudo sujo de novo. Aí você ajuda a lavar a louça. Aí o mais velho falou assim: eu vou lavar as coisas do chocolate. Eu falei: tá bom, você lava as coisas do chocolate e o Gerard lava as outras coisas que estão sujas também. Que na verdade não tinha nada sujo, mas eu ia arrumar algo para o menino lavar. E aí ele ficava quieto ali do lado, olhando, observando, e daqui a pouco ele chorava, daqui a pouco ele ficava quieto, daqui a pouco ele chorava, daqui a pouco veio a mãe dele do além dar uma surra nele. Ai, porque como ele chorava e estava irritando ela, ela bateu nele. E eu fiquei extremamente mal com aquela situação. Porque ele apanhou. E ele meio que apanhou porque eu não deixei ele ajudar. Se eu tivesse deixado ele ajudar, ele não teria chorado, ele não teria apanhado. E eu tentei na hora falar com ela. Eu falei assim, não, mas calma. Ele falou, não interessa o que está acontecendo. Esse menino chora o dia inteiro. E ele não tem motivo para estar chorando, então eu vou dar motivo para ele chorar. Enfim, ela foi e bateu na criança. E eu fiquei muito mal. Agora que você falou de comida, eu lembrei dessa situação. Meu, que bosta. O que eu poderia ter feito de diferente ali, entendeu? Agi errado quando eu tenho tentei. alguns pontos para falar sobre. O primeiro deles, o mais óbvio, o mais simples, o chocolate não tinha que estar ao alcance da criança, realmente. Ele só pegou porque estava ao alcance dele. E ele realmente não tem nem autocontrole, nem controle inibitório para ele decidir não comer. Ele viu o chocolate, o instinto dele falou muito mais alto, e ele foi, comeu sozinho, e óbvio que veio contar vantagem disso. É até uma questão de sobrevivência aí. Você está mexendo com instinto mesmo, com o lado instintivo do ser humano. Eu comia, eu enchia a minha barriga. E isso é instinto puro, de quando a gente era bicho ainda, e brigava por comida mesmo. Então, hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade de ficar brigando por comida, porque, enfim, a gente tem acesso à comida com mais facilidade. Mas a gente já teve. Então, a gente mexeu com o cérebro reptiliano instintivo do menino. E ele não tinha que ter acesso ao chocolate, mas teve, ok. A sua saída de fazer um brigadeiro é uma excelente estratégia, porque aí todo mundo come chocolate. Só que ele comeu o chocolate sozinho e ele não tinha a intenção de prejudicar ninguém. Ele só comeu porque ele não consegue se controlar, porque ele não consegue dizer não para ele mesmo, porque ele está agindo ali perante os instintos dele. E o que você fez de você não vai ajudar foi, nessa situação, uma espécie de punição. Ele foi punido por ter comido chocolate. Eu comi o chocolate, então eu não ajudo. Só que ele queria ajudar. O que você aplicou ali foi uma espécie de castigo. Eu não sou, de forma nenhuma, a favor de castigo. Porque ele comeu chocolate porque deixaram ao alcance dele. Essa responsabilidade não era dele. Era do adulto que deixou ao alcance dele. E ele ajudar ou não no brigadeiro não iria diminuir o espaço de ninguém, não iria diminuir a ajuda do outro. Um põe cada coisa na panela e tá tudo certo. E eles não. Isso não precisava ter sido um problema, sabe, entre as crianças. Mas eu entendi que você tentou fazer justiça ali com aquela situação, só que na tentativa de fazer justiça, na realidade, você aplicou um castigo, você puniu. Já que você comeu chocolate, você não ajuda. Então ele recebeu uma punição. E ele não conseguia lidar com a punição que ele recebia, porque ele comeu o chocolate, mas ele não conseguia se controlar, ele queria ajudar, ele entendia o que você estava dizendo sobre não ajudar, mas ele não conseguia processar. Por isso que ele chorava, parava, chorava, parava. Ele tentava se consolar e entender, mas ele não tinha maturidade para estar vivendo aquilo. E era uma espécie de punição. E ele entendeu que era uma espécie de punição. E tentou, na medida do possível, aceitar. E a mãe dele ficou muito brava e foi lá e bateu. Realmente, se ele tivesse ajudado, teria amenizado aí as situações. E eu não estou dizendo que, nossa, como você agiu errado, não é essa a questão. A questão é para a gente observar por que a gente faz o que a gente faz, sabe? Porque às vezes a gente fala, eu não quero castigar, eu não quero punir, mas a gente faz mesmo sem Então, querer. mas E a gente faz mesmo sem perceber. eu quis punir. Eu quis mesmo. Por Porque quê? o mais velho ficou assim, tudo ele faz, toda vez o Gerardo faz isso, toda vez o Gerardo consegue as coisas. Eu nunca posso nada, eu obedeço e fico sem. Toda vez é assim. Realmente existe uma certa um desequilíbrio nisso, porque o maior termina obedecendo. A gente teve uma situação onde o maior queria, o pai pediu, pega o Danone lá na geladeira. Aí chegou lá na geladeira, o maior abriu a geladeira, tinha um monte de coisa em cima da bandeja de Danone. Aí o maior saiu, foi lá e falou, pai, não dá para pegar, que tem coisa em cima. Daqui a pouco veio o menor arrastando o Danone no chão.
arrastando, porque era uma bandeja, não, desculpa, Yakult, aquelas bandejas de 30 Yakult, sabe? Aqueles fardos de Yakult de 30. E o pequeno veio arrastando um negócio no chão, subiu escada arrastando aquilo. E foi comemorado. Olha, tá vendo? Seu irmão superou o obstáculo, superou um desafio e você disse que não dava. Só que em outras circunstâncias, o maior já apanhou porque estava mexendo dentro da geladeira. Quando a gente chegou lá na cozinha, estava tudo no chão. O pequeno simplesmente pegou tudo que estava em cima e pôs no chão e largou a geladeira aberta. A geladeira não fechava porque as coisas estavam no chão, assim, sabe? E ele foi aplaudido. Então, existe um desequilíbrio aí nessa questão das crianças, porque eu não sei se é por ser mais velho, não sei exatamente o que acontece, mas terminam se exigindo muito mais dele em algumas situações, e ele nunca pode. Você não pode comer o Danone agora, você não pode comer o Yakult agora, você não pode comer o bolo agora, você não pode fazer isso agora. Aí o menor vai lá e faz e nada acontece. Só que se o maior faz, o maior apanha. Então, quando eu vi aquilo, aquela situação, e eu vi o maior falando toda vez assim, o Gerard sempre faz e nada acontece. E eu ia apanhar. Ele falou isso, ele falou assim, mãe, você disse que se eu comesse eu apanhava, o Gerard comeu, você vai bater nele? A mãe olhou, que ela estava mexendo no computador, ela olhou e voltou os olhos para o computador, tipo, ignorou com sucesso a situação. E o menino ficou sofrendo ali. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar equilibrar isso. Ele tá buscando o equilíbrio mesmo, ele tá buscando a igualdade. E aí Só que um ponto importante a respeito de... Eu fiz de propósito, só que assim, para tentar equilibrar, e eu não deixei o menor desamparado, porque ele estava ali do lado, ele estava junto, eu fiz o brigadeiro, a colher do brigadeiro eu dei para ele comer, entendeu? O irmão raspou a panela e ele comeu a colher, só que na hora de ajudar a fazer, ele não estava ajudando, e ele queria, e aí eu distraí ele com a questão da louça, que depois ia dar para lavar. Eu estava mantendo o negócio, assim, sabe? Toda vez que eu via que ele precisava de um acolhimento, eu estava tentando, só que a mãe dele... E quando a mãe dele chegou e bateu nele, eu me senti tão mal com aquilo, tão mal. Aí eu falei, nossa, por que eu tento aplicar as coisas com os filhos dos outros, né? Porque se fosse com os meus filhos, o chocolate não teria no alcance, já começa por aí. Entendeu? Sim, o problema já não teria acontecido. Uma coisa que eu quero que você repare é que a sua atitude foi muito boa, tá? O desenrolar da coisa não foi do jeito que você esperava, mas a intenção da atitude não era ruim. Você estava tentando reparar e colocar uma igualdade ali. Só que isso é band-aid. É band-aid em machucado que precisa levar ponto. Porque o problema das crianças é que o mais velho sente a desigualdade no tratamento que eles recebem. Porque o mais novo pode, o mais novo tem direito, o mais novo tem abertura e ele não. E isso que você fez com o brigadeiro, eu não tô criticando, ao contrário, acabei de dizer que foi uma postura de intenção válida, mas é band-aid. Não resolveu. O problema vai continuar acontecendo. O mais novo vai passar por outra situação da qual ele vai ter, abre aspas, favoritismo, fecha aspas, em relação ao mais velho. Você colocou um band-aid ali naquele momento, naquele dia, mas o problema não está resolvido. Esse machucado vai continuar sangrando. Você só tampou com band-aid, precisa dar ponto. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, mas o problema se resolve assim. O que um não pode, o outro não tem que poder também. Nesse sentido, as crianças precisam ser tratadas com justiça. E justiça nem sempre é igualdade. Nem sempre. Por exemplo, um filho está doente. Quando um filho está doente, o filho doente precisa de remédio. Igualdade é você dar remédio para todos. Justiça é você dar remédio para quem está doente. Você não dá remédio para o filho que está saudável só porque o irmão está tomando. Então, isso não é igualdade. Tem um tomando e tem outro não tomando. Você não está tratando igual. Mas você está tratando justo. Foi com base nesse princípio que eu deixei um fazer o chocolate e o outro não. Foi com base nesse princípio, entendeu? Você está tratando justo, está dando remédio para quem precise, não para todos. E isso é necessário, porque um filho vai precisar e o outro não. Um filho vai demandar e o outro não, e tudo bem. Então você trata com justiça. Mas as crianças sentem que eles não são tratados com justiça. Isso tá sendo perceptível para o mais velho. Só que a criança ela é inteligente o suficiente para saber até onde ela pode ir, como ela pode lidar com cada uma das pessoas. Pode ser que eu não tenha o poder de resolver isso, essa questão, porque é uma questão extremamente que está dentro do âmbito familiar deles, entendeu? Mas o fato de eu mostrar isso para ele, que isso existe, eu gero uma oportunidade. Assim, uma criança que só conhece o azul, que nunca viu o rosa,
vai sempre escolher o azul, porque ela só conhece o azul. Só que, de repente, a criança que viu o azul, o rosa, o verde ou o amarelo, ela já tem opção na vida, ela já consegue olhar para aquilo e ter um discernimento. Pode ser que para ela, hoje, isso seja muito abstrato ainda, mas ela sabe. Tanto é que as crianças agem de um jeito na casa de um pai, às vezes na casa de uma avó, eles sabem como se comportar em cada um dos lugares. Pode parecer que não, mas Eles sabem. sabem E eles testam. contextualizar, sabe? E eles testam o adulto que está com eles, para ver se eles conseguem aquela mesma vantagem que ele tinha no outro lugar. Eles testam. Sim. Então, assim, com a tia, eu falo uma vez só. Eu não preciso gritar com eles, eu não preciso brigar com eles. Eu não preciso. Vamos tomar banho? Vamos. Aí é os três a tomar banho. Eles têm uma banheira na casa deles e quando eu vou dar banho, eu dou banho na banheira, demora 1 hora o banho, porque eu coloco água mais ou menos na altura do peito deles e deixo a água até a água esfriar. Quando a água esfria, tá muito quente, né? Tá verão, então tem banho que já foi mais de 1 hora já. E eles ficam lá brincando, até quando eu vejo que tá caindo de sono, já não se aguenta mais em pé, eu tiro. E aí, na hora de tomar banho com a tia, quando eles estão muito agitados, é o seguinte: vamos tomar banho. Se começar a brigar, vai sair. Quem causar a discórdia, sai. É bem assim que eu falo, eu uso exatamente essa palavra. Quem causar a discórdia, sai. Eles entendem o que é isso. Tanto que eles entram para brincar, às vezes eles recolhem, eles têm muito brinquedo, né? Que eu terminei comprando para brincar na banheira, como é um momento muito nosso, eu terminei criando ali uns certos eventos. E aí eles pegam os potinhos, tipo potinho de encher água, assim. Quando eles estão muito agitados, parte deles mesmo. Eles pegam os potinhos e me entregam. Assim, tia Bebe, guarda esse, senão a gente vai brigar. E eles fizeram isso esse final de semana. Começaram a desenvolver ali uma certa inteligência emocional sobre o caso. Sim, e aí eles me entregam os potinhos, porque fica um jogando água no outro, e dependendo do grau de cansaço, a água no olho irrita e um começa a chorar. Aí eles começam a chorar e aí começa, se não for agradável para todo mundo, eu termino tirando. Como eu já fiz. Sim. Teve um que estava desobedecendo e eu falei, se fizer de novo, vai sair. E saiu. Saiu aos berros, aos gritos, é uma excelente postura, uma excelente estratégia. Sim, eu acho me odiando, mas saiu. O pequenininho, que era o que tomava o banho mais rápido, que é o que tem a idade de 11 meses, ele tomava o banho mais rápido, ele não quer mais sair. Agora ele já senta e fica equilibrado sentado, ele senta, ele levanta, ele senta de novo, ele levanta, você tem que estar do lado ali, porque como é na água, ele pode desequilibrar no levantar. Mas ele não quer ser o primeiro a sair. Na hora que ele me vê com a toalha na mão, que ele sabe qual é a toalha dele, na hora que eu pego a toalha dele, ele já começa a chorar. Já olha pra mim, já começa a chorar. Já sabe. Então, assim, eu tenho deixado ele até ele dormir. Quando eu vejo que ele tá quase dormindo, eu tiro. Então, assim, as crianças sabem. O menino tem 10 meses e sabe. Ele sabe quando eu vou tirar ele da água. Ele sabe. Então, as crianças sabem isso. Então, tentar trazer esse equilíbrio, eu sei que eu não vou conseguir resolver o problema do âmbito familiar, mas eu queria demonstrar a autoridade, a oportunidade para aquela criança e mostrar para ele que se ele segue as regras, ele vai ter algumas vantagens. Sim. Sim, não, a postura tá certa. Quando eu falei que você está colocando band-aid em machucado que precisa levar ponto, não é cobrando de você essa responsabilidade, porque não é tua, você é só tia. Essas crianças estão inseridas numa família de um contexto extremamente complicado, do qual os pais batem, os pais gritam, os pais castigam. Eu tenho completa noção de que isso que eu tô falando é um problema de raiz muito maior e mais profunda e que você não vai dar conta de resolver. Não é você que lida 24 horas com essas crianças, não é você a autoridade dessas crianças, os pais, né? A autoridade máxima dessas crianças. E os pais não estão interessados nesse recurso. Eu tenho consciência disso. Mas quando eu disse isso, é muito para ficar claro para quem está ouvindo, para que se a pessoa passa por uma situação parecida, e ela é o pai e ela é a mãe, ela tem que ter noção de que ela tem que fazer a reparação correta. Entende? Você, enquanto tia, está fazendo o possível. Mas um pai e uma mãe na mesma situação pode fazer mais, pode ir além, pode resolver o problema por completo. É por isso que eu quis sinalizar que isso é um band-aid machucado que precisa levar ponto. Porque não é você quem vai dar ponto nessa situação. Mas, de repente, quem está ouvindo passa por algo parecido, essa pessoa precisa ter consciência de que ela pode resolver o problema lá na raiz dele, lá no início dele. Irmãos precisam ser tratados com justiça, não necessariamente com igualdade, em muitos momentos. Mas a gente tem que saber ponderar quais são os momentos que eu trato todo mundo igual, quais são os momentos que eu trato diferente. Porque existem questões e questões, conceitos e conceitos. E o mais velho está sentindo que ele tem menos preferência nas oportunidades com relação ao mais novo, como o exemplo do Yakut.
Se ele tivesse mexido na geladeira e deixado tudo para fora, ele iria levar bronca. O mais novo foi reconhecido pela audácia, né? Pela tentativa. Ele foi reconhecido pela tentativa, mas não foi julgado pela falha. E aí é uma questão para se ponderar. Aí é uma porque que você está elogiando a iniciativa e o outro não. Aqui é uma questão para ponderar. Mas na situação do remédio não tem que ser ponderado. Eu vou dar remédio só para o filho que está doente. Entende como isso, essa relação de irmãos, ela é complexa? Ela é complexa. E para quem tem mais de um filho, precisa saber ponderar caso a caso. Não existe uma resposta para todos. É caso a caso. O que eu faço nesse caso? O que eu faço nesse outro caso? Daí vem a necessidade da mentalidade do educador. Uma coisa que eu vejo ali acontecendo muito é o grande pegar um brinquedo, aí o do meio ou o menor quer aquele brinquedo, e aí eles começam a chorar. Ele tem que ceder. E eu vi acontecendo, porque nós estávamos na cozinha, né? No momento a gente estava lavando a louça na cozinha, e aí eu dei 2 buchinhas de lavar-louça, uma para cada um. Só que só tinha um detergente. E o detergente era eu que estava colocando, senão ia acabar com vidros de detergente. E teve um determinado momento que o maior, o do meio, o que estava na pia, virou e falou assim: eu tinha posto o detergente no canto, próximo do maior. E ele queria que ficasse próximo dele. Ele não ia mexer, mas ele queria que ficasse próximo dele. E aí eu falei assim, mas não dá para colocar aqui, porque aqui a tia tá cortando a cebola. Se colocar aqui desse lado, vai misturar a cebola com sabão. Não dá para colocar. E aí ele começou a chorar. Porque ele queria. Aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, mas não dá para colocar aqui, porque a tia tá vendo que a tia tá cortando cebola aqui? Então, conversando, explicando. Aí o maior vira e fala assim, troca de lugar comigo, porque se você chorar, a mãe vai bater em você. Eles começaram a se proteger. A se proteger. É triste que a criança viva numa realidade do qual ela não pode lidar com os próprios sentimentos, porque a criança chora. E o chorar é normal. É normal. Então, assim, quem, às vezes, por isso que eu comecei falando da questão da paciência, porque às vezes você está num turbilhão emocional tão grande, seja, como eu falei no início, por falecimento de alguém, ou por suas tarefas que você não conseguiu concluir, ou pela pressão mesmo do dia a dia, sabe, que tá sobrecarregando. E essas crianças, elas estão no meio disso tudo, à deriva. E aí falta paciência para lidar com eles. E nesse momento, o que fazer nesse momento para não ter que chegar a esse ponto de bater e para as crianças entre si não ficarem negociando isso? Tipo, vamos troca de lugar. Eles trocaram de lugar, daqui a pouco trocaram de novo, porque ele queria ficar do meu lado. E aí, quando ele viu que ficar do lado do detergente não tinha vantagem nenhuma, aí ele quis de novo, eu quero ficar perto da tia. Foi lá, e o maior destrocou de uma boa. Tipo assim, tudo para o menino não chorar, tudo para o menino não apanhar. Entendeu? E é triste, só assim, fazendo uma ressalva, ela não bate de espancar, tá? Mas bate, desculpa, bater, agressão e agressão. Não, sim, são 2 tapinhas na bunda, mas acho que é importante para quem, você sabe disso, eu sei disso, mas quem tá do lado de lá ouvindo a gente, pode ser que não saiba, não entenda o que é isso. A intensidade física do tapa não diminui o dano psicológico do mesmo. Não Sim, diminui. Eu fui uma criança que apanhei muito e eu falo com propriedade. Chega um determinado momento que você olha para a situação e fala, desculpa a expressão, mas é a verdade. Foda-se, eu vou apanhar mesmo. É bem assim, cara, bater não educa. Não educa, eu sou experiência além disso, de deixar um monte de travas psicológicas depois. Mas foi só um tapinha. Não interessa. Não interessa. Fisicamente, você pode não ter machucado muito. No emocional, você não tem nem como ver. Nem como ter noção da profundidade que você criou ali. Eu lido com os meus traumas até hoje, ainda não consegui superá-los totalmente. E quantos anos você tem? Tem quantos anos que você está enfrentando isso? Para você ver como é profundo. Então, assim, mas as crianças, onde eu acho que para a gente poder concluir isso, é que a mãe, às vezes, ela está tão em volta ali, ela está sem oxigênio, ela não consegue respirar. E aí ela termina para extravasar aquele sentimento, para conseguir lidar com aquilo, ela termina também agindo de uma forma que eu tenho certeza que depois ela se arrepende. Porque eu vi isso acontecer, ela bateu na criança, a criança chorou, foi todo aquele carnaval lá, sabe, de criança chorando, mãe gritando e não sei o que, toda aquela situação, eu me senti mal pra caramba por ter causado aquilo, porque bem ou mal fui eu que meio que gerei tudo aquilo, né?
E aí, quando acalmou tudo, ela catou a criança no colo, deitou no sofá e ficou acariciando a criança mamando, sabe? Ficou. E ali eu olhei para aquela cena e falei, nossa, ela se arrependeu. Ela se arrependeu. O E que eu ela ainda tenho... comentava com ele, ainda falou assim, tá vendo? Se você ficasse bonzinho assim, a mamãe não precisava ter batido em você, Transferiu mas para olha ele a só. É responsabilidade dela de ter controle responsabilidade. emocional. Sim, Laia! sim. Aí Não eu é a olhei pra aqui, responsabilidade do seu filho ser bonzinho para você não bater nele. não É bater nele. responsabilidade sua ter autocontrole para você não bater Controle. nele. Sim. Eu olhei a cena, assim, eu olhei a situação, assim, e falei assim, nossa, mas assim, ela, no meio do turbilhão dela, no meio do luto dela ali, entendeu? Ela é a forma que ela soube lidar com as emoções dela, é a forma Sim. como ela soube. E o mais velho, por incrível que pareça, o mais velho, diante de tudo isso, é ele quem está equilibrando os pratos. Ele que entrega o brinquedo para o irmão, é ele que troca de lugar para o outro irmão não apanhar, entendeu? É ele que, quando se vê injustiçado, chega e fala: tá, mas você não vai bater nele? Porque você falou que ia me bater e agora não vai bater nele? As crianças são muito Não. inteligentes e elas são São muito solidárias, elas são inteligentes. empáticas, cara. São. Elas são empáticas, é a gente que corrompe, porque eles nascem empáticos, nascem. É maravilhoso. Tem uns vídeos, uns testes que foram feitos com bebezinhos, bebês bem pequenininho, em que tinha um adulto, o adulto tinha um cubinho, um quadrado, um cubo, e ele deixava o cubo cair, ele esticava o braço assim como quem não conseguia pegar o cubo. O bebê via no outro canto da sala, levantava, pegava o cubo e entregava para o adulto. E porque eles foram treinar essa percepção de empatia, né? De ajudar o próximo, de você perceber que a pessoa precisa de ajuda. E todos os bebês, depois de uma certa idade, quando é muito pequenininho, não, mas depois de uma certa idade, acho que é 9 meses, 10 meses, depois dessa idade, eles começam a formar essa noção de que o próximo talvez precise de ajuda. Eles ainda estão na fase do egoísmo. Não dá para exigir da criança que ela seja a própria, sei lá, o próprio Jesus Cristo da empatia. Não dá. Não dá, porque eles ainda estão na fase do egoísmo, mas eles começam a perceber o outro. E na medida do que é possível para eles, do que cabe a eles, eles fazem. Não é instantâneo, não é da noite para o dia, não é, nossa, meu filho é super altruísta, não. É uma coisa que você vai desenvolvendo, mas que eles nascem totalmente capazes e inclinados para aprender. É lindo de ver. E sobre esse negócio de irmãos, de relação de irmãos, é um perigo você fazer o irmão mais velho sempre ceder, ou o mais novo sempre ceder, mas geralmente é o mais velho. É um perigo, porque você fazendo isso, se você faz com que o mais velho sempre ceda, você sempre tem que dar o brinquedo, você sempre tem que dar o lugar, porque ele é menor, porque ele é menor, porque ele é menor, você passa para o mais velho a sensação de que ele não tem direitos, de que ele não tem voz, de que a opinião dele não importa. E aí você começa a mexer na autoestima dessa criança. E para o mais novo, você ensina para ele que ele tem o rei na barriga, que ele pode tudo de qualquer jeito e que não importa o sentimento e as vontades de outras pessoas. Aí um vai crescer amargurado, debilitado e sem conseguir ter força na vida para ter voz, para colocar limites, para dizer quem ele é e para que ele veio, e o outro você vai ter o extremo oposto, que é a criança extremamente abusiva, no sentido de que ela pinta e borda, pisa em cima de todo mundo, faz o que quer do jeito que quer. E isso é uma responsabilidade sua, de uma semente que você plantou. Um é muito tímido, muito retraído, muito para baixo, com uma autoestima muito fragilizada, e o outro acha que é a última bolacha do pacote, que não existe lei nem regra que possa parar ele no mundo. Então é um perigo você criar esse tipo de situação dentro da sua casa e alimentar isso constantemente. Porque lá na frente você vai ver, você vai ter um problemático que não e o outro vai ter o rei na barriga, pintar e bordar e fazer tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então é bem complicada essa situação. Não é interessante que isso seja feito dessa forma. Precisa ter o equilíbrio, precisa ser tratado com justiça. Quem tá brincando com o brinquedo primeiro tem prioridade, não importa se era o mais velho ou se era o mais novo. Se ele pegou primeiro, ele tem prioridade. E deixa ele brincar. Quando ele terminar, ele te empresta. Você escolhe outro. E fim, não vai chorar. Vai, criança chora, é normal. Você vai lá, acolhe, direciona e vida que segue. Toda criança chora, é normal. Eles choram porque eles não sabem lidar com o sentimento deles. E as minhas últimas dicas para você, para as pessoas que estão nos ouvindo desenvolver a paciência é: escolha as guerras que você quer lutar, priorize aquilo que é prioridade, como eu falei antes, não tenta abraçar o mundo porque não tem a menor necessidade disso e não vai dar certo. Começa daí. Se você está muito chateado, avisa a sua criança para que ela consiga entender o que está acontecendo, sem ela achar que aquilo é culpa dela. É importante você avisar a criança. Você não pode falar para a criança todos os dias que você está cansada, igual eu disse antes,
porque senão você vai banalizar o sentimento. Mas de vez em quando você precisar, avisa. Olha, mamãe não tá bem, mamãe tá cansada, mamãe tá triste, mamãe tá isso, mamãe tá aquilo. E avisa. Comunique dos seus sentimentos. É aprendendo dessa forma que a criança sabe lidar com os dela, inclusive. Ah, minha mãe fica triste, todo mundo fica triste. O que a gente faz quando tá triste? Então você vai fornecendo ferramentas para a criança também. Quando você faz isso, você também está educando. Então você também avisa a criança na medida do que for possível, para ela não achar que a culpa é dela, que ela fez alguma coisa, que tem algo errado, e ela é o motivo disso. Você escolhe coisas, decide coisas para sua criança fazer, para que ela fique entretida e te dê o mínimo de trabalho possível naquele momento. Então, você escolher ativamente atividades para a criança fazer e você conseguir ficar mais calma, mais tranquila dentro do que for possível na sua realidade. Conte com a sua rede de apoio se você tiver, se você puder, dentro do que é real para você. E assim, faça algo por você. Mime você mesmo quando você precisar, sabe? Em alguns momentos que você precisar. Então faz a unha, deixa a louça lá para lavar e faz a unha, dorme até um pouco mais tarde, se for possível, faz uma comida que você gosta, compra uma comida que você gosta, faça algo por você. Porque se você não consegue sair daquela situação assim de imediato, eu saí, ponto, você tem que ir reparando aos poucos. E conforme você vai fazendo algo por você, você vai se dando força também. Então faça algo por você. Quando as crianças forem dormir, no lugar de você ir limpar a cozinha, vá assistir uma série. Ah, mas a cozinha espera. A cozinha espera. A sua sanidade mental, não. Eu não estou dizendo para você morar na bagunça, na sujeira. Estou dizendo que um dia que a sua cozinha não dormir limpa, tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Amanhã você faz. E se você cuidar de você hoje, você vai ter muito mais energia amanhã para dar conta do que precisa. Porque senão amanhã você vai É estar o que eu tão ia cansada falar. quanto. Você vai até levantar Sim, mais cedo e feliz sim. ainda, né? Para conseguir deixar Então, tudo em meu, na ordem. boa, a criança foi dormir, vai assistir uma série, vai fazer por você. Faz a unha, passa um creme no corpo, toma um banho mais demorado, faz por você. Não abre mão de você. Vai namorar, vai Isso. curtir seu marido, né? Vai aproveitar a vida Sim, dois, a vida do casal, que eu sei que a chegada de uma criança sim, atrapalha não bastante isso, precisa, né? sabe? Ah, mas a cozinha tem que dormir limpa. Um dia que a sua cozinha não dormir limpa, ninguém morre, vai dar tudo certo, sabe? E você vai estar muito mais disposta e feliz no dia seguinte. Então faz por você. De verdade, faz por você. Se tiver muito, muito, muito pesado, busque uma terapia. Porque pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade. Busca uma terapia. De verdade, do fundo do coração, busca uma terapia, busca ajuda profissional. Se tiver muito pesado mesmo, busca ajuda profissional. Seus filhos não têm culpa disso, e eu vou te dizer mais. A criança feliz, ela é filha da mãe feliz. Não adianta você ser a mãe perfeita, da casa mais arrumada, da criança mais bem vestida e engomada, se você está sempre triste, se você está sempre irritada, se você está sempre nervosa, se você não tem paciência para sentar e brincar com seus filhos, se você não está dormindo bem, se você não está comendo bem. Não adianta, a sua casa arrumada não é o que torna o seu filho feliz. A criança feliz, ela é filha da mãe feliz. Uma mãe que está bem, uma mãe que está equilibrada, uma mãe que está sã, uma mãe que está saudável é infinitamente melhor do que a mãe que está se doando, doando, doando e tirando de onde não tem. Sabe por quê? Porque afeto, paciência, é igual saldo bancário. Você só consegue tirar de onde você colocou antes, senão você entra no vermelho. Você só consegue ter paciência. Você só consegue ter paciência com o seu filho e doar afeto para ele se você tiver esse saldo em você antes. Porque se você tira de onde não tem nada, você entra no negativo. E entrar no negativo é a porta para diversas doenças psicológicas e emocionais. Então você não tem de onde tirar afeto quando você não está preenchida dele. Você não tem de onde tirar paciência quando nem você está se aguentando. Então, afeto e paciência é igual saldo bancário. Você só consegue doar aquilo que você tem na conta. Então, assim, cuide de você. Procure ajuda médica, faça algo por você, deixa a louça por lavar lá, assim, amanhã você faz. Coloca as crianças para fazer uma atividade que vai te dar o mínimo de trabalho possível. Investe numa janta mais fácil, pede um iFood, não sei. Mas não tenta abraçar o mundo, porque senão você vai negativar a sua conta emocional. E isso vai te dar um problema depois. Sem tamanho. A mãe feliz cria filhos mais felizes, tá? Então, cuidem-se. É isso, acho que
encerrou, né, filha? Encerramos. Acho que de hoje a gente falou bastante coisa boa. A gente precisa fazer um episódio só sobre relação de irmãos. E faremos. Pra gente falar mais sobre ciúme, sobre esse negócio de preferência. Enfim, quem tem que ceder, quando que é a vez de quem. Enfim, a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Ai, a minha criança interior vai reclamar horrores. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, gente. Então, eu tenho muitas lamentações com isso. Eu vivi muito isso com o Henrique Mas a gente tem que falar Tem sobre que ceder isso. o tempo inteiro, você tem que cuidar, você tem que cuidar do seu irmão, meu Deus do céu, que criança nenhuma deveria ouvir isso. Mas vamos encerrar por hoje, a gente volta para fazer um episódio especial dos irmãos. Vamos sim. Tá bom? Vamos sim. Tá bom, então beijo Quero agradecer, quero agradecer a nossa audiência, quem está aqui com a gente, acompanhando, quem acompanha as lives, os podcasts, os vídeos. Obrigada pela presença e pelo carinho de vocês sempre. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.